tudo bom com vocês? Esse é o segundo episódio que eu, junto da Celebre, preparamos para conversar sobre os nossos filhos e a questão do isolamento social. O primeiro vídeo falamos sobre a questão das férias e as crianças. E agora, as aulas retomando o que a gente pode fazer para que a nossa rotina, que ainda se mantém em isolamento, seja mais tranquila e significativa para os nossos filhos. Então é sobre isso que eu vim conversar com vocês hoje, tá bom? Bom, primeira coisa é essa palavra rotina. Eu acho que essa é a grande palavra de todos os momentos para que a gente tenha sucesso com os nossos filhos. A rotina ela é muito importante. Para as crianças pequenas ela traz muita segurança e para os maiores ela é organizadora. Então ter uma rotina é realmente algo que vocês vão perceber que traz muitos benefícios. Só que a rotina, num momento de isolamento, ela precisa de alguns pontos de atenção nosso e de uma certa flexibilidade. Por quê? Porque mais do que uma rotina, a gente precisa criar um ritmo com os nossos filhos. Só a rotina, e a rotina em si, normalmente as pessoas leem ela de forma muito engessada, sabe? Então, de manhã tem que fazer tal coisa, à tarde eu faço tal coisa, à noite é a lição de casa, porque aí depois é o banho, depois é a janta. E a gente cria naquilo um ritual que não pode ser alterado. E isso em isolamento social eu tenho percebido que não vem dando muito certo para algumas famílias, porque fica realmente puxado, porque a gente já tem muitas tarefas. Então, às vezes, antes desse momento, né, a lição de casa era feita à noite, porque era o momento que a gente tinha com os nossos filhos. Só que talvez agora isso já não dê mais certo. À noite a gente está cansado, ou a gente precisa organizar o almoço, adiantar o almoço do dia seguinte, enfim. São atividades novas que entraram e que a gente precisa olhar para essa rotina com um ar de flexibilidade. E aí é muito interessante ouvir também os nossos filhos. Então, quais são os pontos aqui que eu acho legal a gente pensar? Bom, se temos aulas online ao vivo, não dá muito para a gente negociar esse horário, porque é naquele horário que a criança vai ter o contato com a sua professora. Então, esse horário e esse período precisa ser por nós garantido, respeitado. Garantir aí o material, organizar com o nosso filho. Olha, é de manhã, acontece de tal hora a tal hora, que material que você precisa, como que liga o computador, se é uma criança que já consegue ter essa autonomia, é importante, porque aí a gente também consegue trabalhar um pouco mais tranquilo. Se não é, como é que eu faço, quem vai acompanhar, são detalhes que às vezes parece não muito importante, mas eles fazem muita diferença. Então, se eu sei que na minha rotina de trabalho eu acompanho as aulas do meu filho porque ele está na educação infantil, segunda, quarta e sexta, e terça e quinta é meu marido, nossa, a gente já organiza a nossa rotina também de trabalho de uma forma mais tranquila. Ou, se de repente essa semana para mim não vai dar na segunda porque eu vou ter uma reunião, eu já negocio isso com meu marido, ou eu já aviso a escola. São detalhes pequenos de uma flexibilidade que garantem para nós uma tranquilidade maior. Eu acho que esse é um grande ponto e que às vezes a gente nem percebe, sabe? Nossa, entrou, não fez a aula, aí, tudo bem, era só hoje. Claro, pode ser que não dê mesmo para fazer naquele dia, mas para a criança, como eu falei no comecinho do vídeo, o encontro com a turma não é o ideal, mas traz para ela segurança, é o que ela tem, né? É o que ela tem daquele modelo que ela conhece de viver, de estar na vida. A escola faz parte da vida dos nossos filhos, então tirá-la totalmente da rotina para parecer que a gente está de férias, ainda mais pensando, gente, que São Paulo só volta 8 de setembro. Quer dizer, são quase 6 meses das crianças sem o contato. É muito tempo. E aí, se a gente tira 6 meses de férias, a criança começa a ficar também cansada e irritada. Então, acho que esses são pontos importantes. Se a aula não é online, é gravada, a gente pode olhar para a nossa rotina, para como é os nossos filhos. Às vezes ele está de manhã na escola porque isso é o que cabe para a gente, mas talvez de manhã ele está dormindo um pouco até mais tarde e vale a pena fazer essa aula à tarde, ou eu consigo fazer 2 aulas na semana e vou deixar 3 para o final de semana. O ideal é que a gente consiga garantir essas atividades durante a semana, para que o nosso final de semana tenha um pouquinho cara de final de semana. Mas se a gente não consegue, a gente pode também tentar ver tudo isso.
Além de que eu defendo muito nesse período de isolamento social a questão da parceria com a escola, dos pais contarem para a escola quais são os seus desafios. Então as aulas vão voltar. Se estava desafiador antes, veja quais são os pontos e tente negociar com a escola. Às vezes a escola tem uma ideia, às vezes o seu filho não consegue participar de um encontro ou não quer assistir uma aula, o professor liga, faz uma videochamada só com ele, uma coisa rápida que cabe na agenda do professor e que cabe na agenda de vocês, e a criança já cria aquele pique, aquele ânimo de dizer, nossa, alguém tá me vendo. As crianças que eu venho atendendo, elas falam muito isso. Eu não sei se o professor tá me vendo. Bia, mas o professor tá me vendo? E aí eles ficam realmente ansiosos, querendo responder, querendo participar daquela aula sem conseguir ouvir. Então pode ser que isso esteja acontecendo aí na sua casa também. Então essa parceria é muito importante. E aí, se eu não tenho aula ao vivo, o que eu posso negociar na minha rotina? A partir de 7, 8 anos, nós já podemos construir essa rotina junto dos nossos filhos. Eles já são capazes de ouvir quais são os nossos desafios de rotina e falar também, se eles preferem o banho de manhã, ou o banho à tarde, ou depois da janta. E a gente pode ver, dá para negociar isso ou não dá? Né? De repente o banho era à noite porque a criança ficava o dia todo na escola. Agora o banho pode ser de repente no final da tarde, porque é um horário que eu consigo, porque é tranquilo e talvez porque eu não vou ter aquele desafio para convencer meu filho do banho, que eu sei que às vezes é um desafio para muitas famílias. Então isso é muito importante. Nós como pais pensarmos o que dá pra gente negociar, o que não dá pra gente negociar de jeito nenhum. E aí construir essa rotina que ela tem que ser favorável, ela tem que ser boa para nós, ela tem que ser boa para os nossos filhos, ela tem que garantir momentos sim de aprendizado, de estar com material ali para a criança. Então, eu brinco, né? Eu venho falando com algumas famílias que assim, antes eu tinha a minha rotina de trabalho, meu marido tinha dele, meu filho tinha dele. E a gente, em alguns momentos, essas rotinas se encontravam aí na semana. Quem busca na escola, quem faz tal coisa, quem faz a outra. Hoje em dia, a gente tem que ter uma rotina, a rotina da família. Então, a rotina da minha família, que conversa com a rotina pessoal do meu marido, com a rotina individual minha e com a rotina individual do meu filho. Porque se a gente não construir essa grande rotina que engloba toda a nossa família, as aulas online ficam sempre num lugar de peso, e muito peso. Porque realmente não ter isso e ter que ficar se encaixando, sabe? Encaixa de um, encaixa de outro e vai pro outro, fica realmente muito difícil, tá bom? Bom, esse foi o vídeo pra gente conversar um pouquinho. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem escrever e a gente volta a se falar por aqui. Tchau, tchau, até a próxima!